Espere um momento. A grande maioria das pessoas no Brasil acredita que bebe o mesmo tipo de cerveja que seus avós bebiam. Mas isso não é verdade. Análises laboratoriais recentes revelaram uma verdade bastante preocupante sobre as cervejas Pilsen, as mais vendidas no país. A cerveja que é anunciada como um clássico nacional, cheia de tradição, hoje contém ingredientes que os mestres cervejeiros originais jamais reconheceriam. Estamos falando de xarope de glicose no lugar do malte de cevada, extrato de lúpulo em vez das flores de lúpulo de verdade, e até mesmo milho, adicionado com o único propósito de diminuir os custos de produção. Mas não foi apenas a receita que mudou drasticamente. A verdadeira transformação aconteceu nos bastidores, longe dos seus olhos. Após um longo processo de consolidação, 3 gigantes do mercado, Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis, assumiram silenciosamente o controle de quase 80% de tudo que se vende de cerveja no Brasil. Cervejarias icônicas, que um dia foram o orgulho da produção nacional, foram compradas, tiveram suas marcas repaginadas e suas receitas reduzidas a fórmulas otimizadas para o máximo lucro. O que você compra hoje não é tradição, é uma ilusão. E o pior é que a maioria dos consumidores não faz a menor ideia de que os rótulos não contam toda a história sobre essas mudanças. Os brasileiros continuam comprando as marcas em que confiam há décadas, completamente alheios ao fato de que as receitas originais foram alteradas anos atrás. Hoje, vamos investigar as marcas que você talvez queira evitar e aquelas que realmente valem o seu dinheiro. A indústria cervejeira brasileira é controlada por megacorporações que priorizam o lucro em detrimento da tradição. 3 enormes conglomerados, a Ambev, de capital belgo-brasileiro, a Heineken, da Holanda, e o Grupo Petrópolis do Brasil, detêm aproximadamente 80% do mercado nacional. Esse mercado movimenta anualmente mais de 200 bilhões de reais. O que o torna um dos setores de bebidas mais rentáveis da América do Sul. Essas corporações absorveram cervejarias brasileiras durante uma onda de fusões e aquisições que se intensificou a partir dos anos 90. A Heineken, por exemplo, adquiriu a Brasil Kirin, dona da Shin, em 2017. A Ambev, que nasceu da fusão entre Brahma e Antártica em 1999, agora controla uma fatia gigantesca do mercado, com fábricas em cidades como Jaguariúna e Agudos. A estratégia por trás dessas aquisições foi consistente em todos os grupos. Eles compraram cervejarias com uma longa tradição e, em seguida, alteraram sistematicamente as receitas clássicas para cortar os custos de produção e, assim, maximizar suas margens de lucro. Os substitutos mais comuns, usados para baratear o processo, aparecem na composição de dezenas de marcas extremamente populares. O xarope de glicose, por exemplo, substitui o malte de cevada como a principal fonte de açúcares para a fermentação. Esse adoçante industrial custa muito menos que um malte de alta qualidade, mas, em contrapartida, altera fundamentalmente o sabor e o corpo da cerveja, deixando-a mais rala. O milho e o arroz entram como adjuntos cervejeiros, diluindo as características do malte e, ao mesmo tempo, reduzindo o custo geral dos ingredientes. O extrato de lúpulo, por sua vez, toma o lugar das flores de lúpulo de verdade, fornecendo o amargor necessário, mas sem toda a complexidade de aromas que apenas a flor inteira consegue proporcionar. É importante lembrar que a produção de cerveja tradicional, inspirada nas grandes escolas europeias, sempre se baseou em apenas 4 ingredientes fundamentais: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. As receitas que construíram a reputação da cervejaria brasileira utilizavam exclusivamente esses ingredientes. A produção industrial moderna, no entanto, abandonou esse padrão. As reclamações dos consumidores sobre essas cervejas alteradas seguem um roteiro previsível.
Discussões em fóruns de cervejeiros e comunidades online descrevem consistentemente ressacas fortes após o consumo de marcas que as gerações anteriores bebiam sem problemas. Os usuários relatam dores de cabeça, náuseas e problemas de estômago depois de beber apenas 2 ou 3 garrafas. Sintomas que são mais frequentemente associados a destilados baratos do que a uma cerveja de boa qualidade. A escala da produção sob gestão corporativa introduziu problemas no controle de qualidade. Muitos consumidores percebem que a mesma marca tem um sabor diferente dependendo da região do Brasil onde a compram. Vamos começar com as marcas que você deveria evitar. A Itaipava está presente nas prateleiras de todo o Brasil e cada lata ou garrafa promove sua imagem de pureza. O marketing sugere o frescor e a qualidade de uma cerveja 100%. Mas a etiqueta com os ingredientes conta uma história bem diferente. Água, malte de cevada, milho, xarope de glicose e extrato de lúpulo. É aqui que a Itaipava falha no teste. O milho serve como um substituto mais barato para o malte, um aditivo que reduz os custos, mas diminui a complexidade do sabor e introduz uma doçura indesejada. O xarope de glicose dilui ainda mais o caráter do malte. O extrato de lúpulo significa que os cones de lúpulo de verdade nunca tiveram contato com essa cerveja. A base de dados Open Food Facts classifica a Itaipava como um alimento ultraprocessado. Categoria 4. O nível mais baixo de qualidade no sistema Nova. As avaliações em fóruns de cervejeiros são impiedosas. Usuários afirmam que ela é pior que Skol ou Brahma. Outros a comparam desfavoravelmente a marcas próprias de supermercados, notando que a única diferença é o gosto de milho. As queixas sobre dores de cabeça aparecem repetidamente. O Grupo Petrópolis, que produz a Itaipava, cresceu exponencialmente nas últimas décadas. A cervejaria onde parte da produção da Itaipava ocorre pode ter processos modernos, mas a receita atual tem pouco em comum com a fabricação tradicional de uma lager. O preço é de R$ 3 a R$ 4 por uma lata de 350 mililitros. A Skol pertence ao grupo das cervejas mais vendidas no Brasil, apoiada por enormes campanhas publicitárias que se tornaram parte da cultura popular. A marca domina o segmento de lagers baratas e é vendida em todo lugar, do Carrefour ao mercadinho da esquina. A lista de ingredientes explica por que a Skol não passou na nossa avaliação. Água, malte de cevada, cereais não maltados, carboidratos, lúpulo e extrato de lúpulo. Os carboidratos e cereais não maltados substituem os açúcares mais caros do malte, diminuindo os custos e alterando o perfil de sabor. O extrato de lúpulo substitui os cones de lúpulo verdadeiros, garantindo o amargor sem a complexidade aromática do lúpulo real. As opiniões dos consumidores em fóruns brasileiros pintam um quadro preocupante. Muitos usuários descrevem a Skol como o puro mal quando se trata de ressaca. Um comentarista escreveu que, depois de 3 Skols, teve uma dor de cabeça comparável a beber grandes quantidades de cachaça barata. O site de avaliações Cerveja na Lata coletou opiniões segundo as quais a Bavaria tem um sabor aceitável, mas beber mais do que algumas garante uma ressaca monumental, com dor de cabeça e de estômago. O grupo Heineken, controlado pelo conglomerado holandês, detém de 40% a 45% do mercado brasileiro de cerveja. A Bavaria é produzida em Jacareí, Ponta Grossa e Alagoinhas. Uma escala dessa magnitude exige padronização, o que significa que ingredientes naturais são frequentemente substituídos por substitutos industriais. Alguns consumidores notam que o sabor da Bavaria varia dependendo de onde é comprada no Brasil, sugerindo problemas no controle de qualidade. O preço varia de R$ 3 a R$ 4 por uma garrafa de 600 mililitros. A Itaipava é outra lager popular, frequentemente vendida em promoções agressivas do tipo
Pague 12, leve 24. Seus ingredientes incluem água, malte de cevada, cereais não maltados e lúpulo. Ao contrário de outras, ela pelo menos menciona lúpulo. No entanto, a Itaipava ainda assim não passa no teste do consumidor. As avaliações são devastadoras. Um comentarista escreveu que apenas 3 Itaipavas lhe causaram uma dor de cabeça terrível e que não a beberia nem que custasse 20 centavos. Outro a chamou de a pior cerveja do Brasil. Ponto final. As queixas dos consumidores são graves. Dores de cabeça, sabor aguado e um aroma desagradável. Corporações internacionais assumiram as cervejarias brasileiras durante o processo de privatização nos anos 90. A Itaipava é fabricada em Petrópolis. O preço varia de R$ 2,50 a R$ 13,50. A Glacial Forte é uma Strong Lager com teor alcoólico de 9%, voltada para consumidores que buscam o máximo de álcool pelo menor preço. Após a aquisição pelo grupo Heineken, os bebedores de longa data notaram mudanças imediatas. É aqui que a Glacial Forte realmente falha, e de forma espetacular. As resenhas a descrevem como álcool industrial misturado com substâncias desconhecidas. Um usuário a chamou de uma das piores cervejas que já bebi. Outro afirmou que a Glacial seria apenas a terceira cerveja que ele derramaria na pia em toda a sua vida. As queixas se concentram no sabor metálico e artificial, além de um aroma de álcool que lembra destilados baratos. Cervejas fortes podem ser excelentes se bem produzidas. As Belgian Quadruples e as Imperial Stouts frequentemente ultrapassam os 10% de álcool, mantendo equilíbrio e complexidade. A Glacial Forte segue um caminho totalmente diferente, maximizando o teor alcoólico e minimizando o custo dos ingredientes. Ela pertence ao grupo Heineken. O preço é de R$ 3 a R$ 4 por lata. Agora, vamos analisar as marcas que você pode, de fato, comprar sem medo. A Bode Brown é uma cervejaria brasileira independente de Curitiba, fundada em 1995, sem um proprietário corporativo estrangeiro. A sua Bode Brown Petroleum passa em qualquer teste de qualidade. Os ingredientes são malte de cevada, lúpulo, água e levedura. Sem xarope de glicose, sem extrato de lúpulo, sem milho. É exatamente o que uma cerveja tradicional deveria conter. 4 ingredientes, nada mais. Vencedora do prêmio no Festival Brasileiro da Cerveja de 2018. Sua nota no Untappd é de 3,54 de um total de 5, elogiada por suas notas de chocolate, café, caramelo e frutas secas. Possui 8% de álcool e 18,1 graus Plato. O preço varia de R$ 25 a R$ 35. A Caracu é um paradoxo. Uma cerveja excepcional do mesmo grupo que produz lagers industriais em massa. Ela passa na nossa avaliação de segurança. É produzida desde 1881 na histórica Cervejaria Boêmia, em Petrópolis. A cervejaria em Petrópolis torra o seu próprio malte no local, uma prática que está quase extinta. Os ingredientes permanecem tradicionais: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Tem 9,5% de álcool e 21 graus Plato. Oferece notas distintas de malte torrado, café, caramelo e uma espuma densa e cremosa. Embora o proprietário de todo o grupo Ambev seja uma gigante multinacional, a fábrica em Petrópolis manteve a receita original da sua Porter. O preço varia de R$ 10 a R$ 15. A cerveja Serra Malte mantém os padrões tradicionais e passa na nossa avaliação de qualidade, mesmo que a cervejaria pertença a um grande grupo internacional. Os ingredientes dizem tudo: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Nada mais. É exatamente isso que torna a Serra Malte uma compra segura. Sem xarope de glicose, sem milho, sem extrato de lúpulo. As opiniões dos consumidores descrevem um sabor limpo, amargor na medida certa e ausência de ressaca, mesmo depois de várias garrafas.
O preço fica entre R$ 5 e R$ 7 por uma garrafa de 600 mililitros. O rótulo com a lista de ingredientes sempre diz a verdade, mesmo quando o marketing mente. Xarope de glicose, milho, arroz e extrato de lúpulo são sinais de corte de custos que afetam tanto o sabor quanto o seu bem-estar no dia seguinte. São esses ingredientes que fazem com que as marcas não passem na nossa avaliação. A cerveja tradicional tem 4 ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Qualquer desvio desse padrão significa inovação ou corte de custos. O uso generalizado de xarope de glicose e extrato de lúpulo na indústria cervejeira é, sem dúvida, um exemplo de corte de custos. No Brasil, já operam mais de 260 cervejarias artesanais. É um crescimento enorme em comparação com a situação de 2 décadas atrás, quando a consolidação corporativa quase eliminou as cervejarias independentes. Gastar alguns reais a mais muitas vezes significa uma qualidade completamente diferente. A diferença de preço entre uma lager industrial por R$ 4,00 e uma cerveja artesanal por R$ 10,00 reflete os custos reais dos ingredientes que as grandes corporações evitam usando substitutos. As marcas que devem ser evitadas têm características em comum: propriedade de corporações estrangeiras, xarope de glicose ou milho na composição, extrato de lúpulo em vez de lúpulo de verdade e queixas de consumidores sobre ressaca e sabor ruim. As marcas que passam em nossa avaliação de segurança exibem características opostas: propriedade independente ou tradicional, receitas baseadas nos 4 ingredientes, prêmios de concursos reconhecidos e experiências positivas dos consumidores. Os orçamentos de marketing e o design da embalagem perdem a importância quando o rótulo dos ingredientes fornece informações objetivas sobre o que realmente está dentro da garrafa. As tradições cervejeiras que construíram a reputação da cerveja brasileira ainda existem em cervejarias selecionadas